Na hora de desenhar suas páginas, já reparou ali que às vezes elas ficam parecendo que estão inacabadas? Você termina a página ali, fez a arte final, mas você olha pra ela e fala: caramba, parece que tá faltando uma coisa? Talvez o que esteja faltando ali seja o equilíbrio de preto na sua página. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. Eu vou te ensinar uma técnica ali que tem a ver com o foco da sua cena e ali a composição dela, que vai ajudar demais você nisso daí. Hey galera, meu nome é Jason Santos, sou ilustrador, quadrinista, autor aqui de alguns mangás já publicados, como Hooligan e Makaimei, mangás inclusive que você consegue ler, o link tá aqui na descrição. E aproveitando que você vai na descrição aí para ler os mangás, dá uma conferida no link da Cuponomia e cogita aí fazer o seu cadastro lá. A Cuponomia é um site de agregador de ofertas, então tem vários cupons de desconto para mais de 2.000 lojas parceiras lá e também cashback. E ela tá patrocinando esse vídeo aqui para te dar a dica de ouro, que é: você vai comprar seus materiais de desenho, seja desenho tradicional, seja desenho digital ali, dá uma conferida na Cuponomia, porque você pode pegar um desconto ali e ajudar você a pagar mais barato aí no seu material, como também pegar ali um pouco de cashback, que é o que? Receber uma porcentagem daquele dinheiro que você tá pagando ali naquele material de desenho, ou enfim, qualquer compra online que você vai fazer, você vai receber uma porcentagem daquele dinheiro de volta. E o bônus aqui é que se você se cadastrar por esse link aqui, a partir ali na sua primeira compra, a partir de R$50, você já recebe R$5 de cashback. Então é como se você estivesse recebendo já 10% ali da sua primeira compra de volta. Só se cadastrar no meu link aqui, isso também vai estar ajudando demais o canal pra gente manter essa parceria muito massa com a Cuponomia. Certo? Vamos falar um pouco então sobre equilíbrio de preto. O que eu quero dizer aqui com equilíbrio de preto é como a gente pode equilibrar as tonalidades da nossa página de mangá de modo que ela pareça mais completa. Quer dizer, quando você desenha ali sua página, geralmente você vai pegar uma folha em branco, vai arte finalizar essa folha em branco, né, ali vai fazer o contorno, etc. Vai preencher algumas coisas de preto, mas se você não preencher coisas o suficiente de preto, talvez a sua página pode ficar parecendo que está inacabada, que você pegou um desenho ali que ele vai passar para o estágio de colorir, mas você não coloriu ele ainda, então parece só um contorno de uma line art. E quando a gente está fazendo um mangá, quando a gente está fazendo um desenho que é preto e branco, que o objetivo dele é ser preto e branco no final, aquilo é a arte final dele, e não o contorno como uma etapa para que venha a pintura, então é necessário que a gente consiga equilibrar o preto e o branco naquele desenho, na nossa página de mangá, aqui no caso que é o que eu estou falando, para que ela fique exatamente equilibrada, como o próprio nome sugere. E o equilíbrio que eu falo aqui é exatamente isso. Quando você tem uma página, ela é toda branca e você vai fazer o contorno em preto, é interessante que você preencha certas áreas de preto ali, para que a proporção de branco na sua página fique mais ou menos equivalente ou equilibrada com a proporção de preto. Se você pesa muito preto e faz toda a sua página preta só com alguns detalhes em branco, pode ser que a sua página fique extremamente carregada, fique muito carregada, muito escura ali, ao ponto de talvez ser um pouco difícil de entender o que está acontecendo nela. Ao passo que, como eu disse até agora, se você faz a página com muito branco e poucas áreas pretas, fora do próprio contorno dos desenhos, etc., talvez a sua página fique parecendo inacabada. E a dica que eu quero passar aqui, para que a gente consiga trabalhar tanto nesse equilíbrio de preto aqui e tanto quanto dar um destaque a mais em certas cenas, é a gente fazer uma troca de foco e trabalhar com silhuetas em algumas cenas do nosso mangá, que é o que eu vou representar aqui. Imagina que a gente tem dois personagens ali que eles estão conversando ou algo do tipo. Geralmente a gente tem um personagem de frente pro outro nessas cenas e muitas vezes é natural que a gente represente simplesmente esses personagens vistos de lado, um de cada lado. Ok, isso não é problema nenhum, mas um jeito de dar um tchan nessa cena, deixar ela um pouco mais dinâmica e também ajudar a fazer essa questão do equilíbrio de preto que eu tô falando aqui nesse vídeo, é você inverter um pouco eles. Então, ao invés de você posicionar a câmera de modo que os dois não apareçam ali lado a lado, a gente vai para a câmera, por exemplo, para o ombro de um desses personagens. Então a gente absorve um pouco do ponto de vista desse personagem, de modo que ele está vendo o outro ali a partir do ombro dele. E isso por si só já dá um dinamismo muito grande na cena. Então você está fazendo uma cena de diálogo, você pode variar entre a cena padrão dos dois personagens ali frente a frente, onde eles dois estão aparecendo na mesma cena, igual você está vendo aqui, com essas cenas onde você pega o ângulo do ombro de um, o ângulo do ombro de outro, e aí você consegue trabalhar um pouco melhor esse dinamismo para que a sua cena não fique tão parada, tão monótona, né, e acabe ela até sendo um pouco mais chata de ser lida por mais tempo.
Mas ok, esse não é o foco aqui. O foco aqui é o que a gente pode fazer quando a gente traz essa câmera para cima do ombro de um personagem, por exemplo, e como que isso pode ajudar a manter esse equilíbrio de preto que eu estou falando aqui nas nossas páginas. Indo aqui então, né, eu peguei a mesma cena aqui, transformei ela para a câmera ficar ali mais ou menos no ombro, né, de um dos nossos personagens aqui. E aí entra a questão que eu quero falar do equilíbrio de preto. Aqui a gente tem uma cena simplesmente contornada, né? Essa cena ela não tem nada preenchido de preto nela de forma alguma. A primeira etapa do equilíbrio de preto é a gente tentar fazer alguns preenchimentos do que seria preto para deixar essa cena já um pouco melhor. Então, algumas das coisas que a gente poderia fazer, por exemplo, é preencher aqui essas janelas, né, em preto, esse vidro aqui em preto. Ele já vai dar um destaque melhor para a janela, o que vai já melhorar um pouco dessa questão de equilíbrio de preto que eu tô falando, né? Você pode fazer um efeito de reflexo, pode fazer como quiser. Nesse caso aqui eu vou partir para o ponto mais simples, porque como a nossa cena tem realmente pouco preto, preencher elas completamente ali vai ajudar nesse aspecto. A gente tem aqui como se fosse uma rua de asfalto, né? Então a gente também pode pegar esse asfalto aqui e tornar ele todo preto. Isso também vai ajudar a dar esse equilíbrio maneiro aqui na cena. Então, só de fazer essas duas coisas aqui, nossa cena já vai ganhando um pouco mais de ar de acabamento. Olha a diferença. Pouca coisa que eu fiz. Olha a diferença da de cima para de baixo. Como a de baixo já parece muito menos acabada, muito menos finalizada, e a de cima já parece mais. E isso aqui, que nem eu tô falando, nem tá tão equilibrado. A gente ainda tem muito mais branco do que preto. Claro, você não precisa fazer necessariamente 50-50, porque isso também influencia na própria iluminação da cena, né? Uma cena de noite vai ter mais preto do que branco, ou pelo menos essa é a tendência, e uma cena de dia vai ter mais branco do que preto, né? Você não vai sempre trabalhar com 50-50, talvez ali uns 80-20, por aí, 70-30, né? 70% branco, 30% preto, ou coisa do tipo, dependendo da sua cena. Se eu imaginar que esse aqui é um beco mais escuro, eu posso fazer, né? Imaginar que a luz talvez esteja vindo de cima, eu posso fazer aqui um certo contorno de sombra aqui nesse beco, que também vai me ajudar a trabalhar esse equilíbrio de preto aqui nessa cena. Então a gente imagina que esse beco aqui está escuro, esses tijolinhos também, posso trabalhar com eles ali sendo preenchidos, né, todo em preto, esses daqui também que estão mais perto. Repara que estou fazendo meio que de qualquer jeito aqui, né, só para representar e para não gastar muito tempo aqui embelezando, já que esse não é o propósito, né? Não é deixar bonito, é só você conseguir entender a lógica do que eu tô fazendo aqui, né? Pra gente poder trabalhar esse equilíbrio. Aqui também a gente pode preencher com mais uns tijolinhos aqui pretos. E beleza, só isso aqui você já vê como deu uma carregada legal já tá muito mais bem acabada. O outro lance que eu quero falar aqui e que eu uso demais nos meus mangás, né, junto com uma outra técnica que eu ensinei no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é como você faz para destacar elementos ali da sua página, da sua cena, dos outros elementos, de modo que não fica ali algo tão tão poluído, né, que realmente o desenho fica mais destacado ali e tal, você dá mais ênfase, dá mais foco para uma cena. Aqui a gente consegue fazer mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente está trabalhando com uma câmera, né, em filmes ou coisa do tipo, a gente tem a questão de hierarquia de elementos. Deixa eu pegar aqui um tom vermelho só para eu poder representar um pouco melhor. Então aqui na nossa hierarquia a gente teria o fundo com menor hierarquia, esse personagem com um pouco mais e esse aqui em primeiro plano. Então aqui a gente estaria com um personagem em primeiro plano, um personagem em segundo plano e esse plano aqui seria o terceiro plano. Então, em termos de foco, nosso foco inicial é esse personagem tem um pouco menos de foco, e aqui a gente tem praticamente foco nenhum, né? Aqui, inclusive, numa cena seria provavelmente onde a gente introduziria o balão, já que o que tem aqui não é tão importante. Claro, você introduziu o balão aqui, você matou o equilíbrio de preto que a gente fez aqui, só ficando esse, aí é legal você colocar esse equilíbrio em outro lugar da sua cena. Mas beleza. Voltando aqui. Uma vez que o nosso foco total está nesse personagem aqui, né, a gente poderia tirar o foco desse fundo, o que faz com que a gente possa desenhar ele com menos precisão ou algo do tipo, que a gente não pode literalmente desfocar uma cena igual a gente faz ali com uma câmera, etc., num filme ou algo do tipo, né? Por isso, colocar mais preto ali, esse tipo de coisa para ajudar a equilibrar a cena, enquanto realmente o nosso foco são esses dois personagens. Mas outro modo de foco de cena é quando a gente desfoca aquilo que está muito próximo da gente para focar naquilo que está um pouco mais atrás. Então a gente mudaria a ordem de foco, onde esse aqui seria o foco principal, esse aqui seria o segundo foco e esse aqui seria o terceiro foco. Você fala, Jason, mas ele está aqui em primeiro plano, como que ele vai ser o terceiro foco? Seria exatamente mais ou menos esse efeito que eu estou falando, onde o que está em primeiro plano aqui
tá desfocado, eu não acho que a câmera tá desfocando minha mão, mas tem várias vezes que você consegue ver em filmes ou coisa do tipo, o que tá muito perto tá desfocado para focar o que tá ali mais longe. Então, seria uma cena onde, por exemplo, esse personagem aqui tá falando, a fala dele é importante, a expressão dele é importante, a gesticulação dele é importante. Meu mouse pegou a cor ali errada. Aí, a gesticulação dele também é importante, né? Mas esse personagem não é tão importante, a gente só precisa saber que ele está aqui. E aí como que a gente pode trabalhar com o equilíbrio de preto nesse caso? É a gente preencher esse personagem de preto ou fazer muito mais sombras, fazer sombras muito mais carregadas nesse personagem que está aqui na frente. Então, vou pegar aqui um outro pincel um pouco mais grosso e vou preencher ele com muito mais preto. E você vai ver a diferença de efeito que isso aqui causa na sua cena, cara. É mais ou menos o que a gente pode fazer para simular esse efeito de falta de foco, já que, né, beleza, você poderia até fazer um efeito de falta de foco ali, de desfoque num Photoshop ou alguma coisa do tipo, mas não combina muito com a linguagem do mangá e é impossível você fazer isso no tradicional, pelo menos se a gente está falando de nanquim, etc, né, de uma arte final assim mais padrão à tinta, e não com lápis. Você pegar um grafite, você até consegue fazer ali com grafite, mas geralmente não é esse o caso. E particularmente, como eu disse, eu acho que sai um pouco da linguagem, né? Se você tem todas as suas linhas duras, mais sólidas ali, e do nada você tem uma linha embaçada, ela não parece fazer parte do mangá ali, fica meio estranho. Então, aqui a gente vem, preenche. Eu vou preencher praticamente o rosto dele aqui inteiro, porque fica estranho ali só o rosto ficar aparente ali. Repara que legal que fica a cena quando a gente tira esse foco aqui do personagem que está em primeiro plano, como esse outro personagem, como esse personagem aqui, ele ganha muito mais destaque na cena. Ó, repara como aqui tudo tá flat, digamos assim, né? Tá tudo reto. Tudo tem o mesmo grau de importância, o mesmo grau de hierarquia, parece. Seu olho percorre aqui de uma maneira meio geral, meio sem que algo chame mais atenção, sem que algo te destaque mais. Quando eu pego aqui, ó, aqui tá com um pouco de preto, aqui tá com bastante preto, né? Esse personagem, ele ganha total nossa atenção, ele ganha muito o nosso foco, né? E aí esse personagem, ele perde um pouco de atenção, ele fica ali em primeiro plano, mostra que ele tá ali e cria um destaque muito interessante ali pra cena, além de trabalhar nesse equilíbrio de preto aqui, que eu citei, que eu tenho mencionado aqui ao longo desse vídeo. Aí, pra gente poder representar aquele outro modelo que eu falei, né? Que é onde aqui a gente tá o nosso foco e aqui a gente vai tirar um pouco de foco para destacar mais o que tá aqui e só dar a entender, só trabalhar com uma silhueta ali no fundo. Então, essa aqui foi uma outra versão retrabalhada dessa cena, onde a gente deixou esse personagem aqui mais atrás, né? A gente pegou esse cenário também, deu como se fosse uma espécie de afastada para distanciar um pouco esses dois personagens, porque não dá para eu pintar esse personagem aqui no meio de preto, porque ele está muito próximo ali, ele não cabe dentro dessa questão. Como ele está no meio, a gente consegue até desfocar o que está no fundo, ou desfocar o que está na frente, mas não desfocar o que está no centro, ali no meio. Não necessariamente no meio do quadro, sim, ele está no meio do quadro, mas não é necessariamente isso que eu estou falando. É no meio da nossa visão como espectadores dessa cena, né? Esse personagem que estaria muito próximo da gente, ó, pronto, mais fácil, né, do que tentar simular ali um efeito de câmera. Se você pega a sua mão e põe muito perto do seu olho e você olha para algo que está fora, você vai ver que a sua mão vai ficar fora de foco. A partir do momento que você vai afastando a sua mão ali, chega um momento que ela começa a ficar em foco e se você foca nela, você percebe que o restante, o que está atrás, fica fora de foco. Então é mais ou menos esse efeito aqui. Quando a sua mão está reta ali, né, ela está no meio do caminho, nem muito próximo de você, nem muito longe de você lá distante, como se ela fosse realmente o fundo descolada, ela acaba ficando mais em foco. Por isso que esse personagem aqui é muito problemático da gente preencher ele de preto aqui nessa situação. A não ser que fosse aí com uma situação completamente diferente, né? Sei lá, tá os personagens conversando aqui, tem uma lâmpada aqui e tal, e aí esse personagem tá tipo logo atrás da lâmpada ou algo assim, né? Então, pera, eu representei de um jeito aqui que fica meio complicado de entender. Deixa eu deletar aqui. Vamos representar de novo. Então, tem um personagem. Vou tocar por racha. Tem um personagem aqui, tem uma lâmpada aqui em cima desse personagem, né? E aí o outro personagem está aqui na sombra, literalmente. Aí beleza, você pode preencher esse personagem de preto aqui, que não tem problema, porque a ideia tem a ver com a iluminação da própria cena.
não é esse o caso que a gente está falando aqui, necessariamente sobre iluminação. Tanto que, por mais que isso aqui dê um pouco a entender de que sim, está um pouco mais escuro, mas dependendo do jeito que você fizer, se você não preencher ele completamente de preto, mas só algumas partes ali, né? Por exemplo, deixa eu criar uma nova camada aqui. Por exemplo, você só pegar tipo aqui assim, pegou só um pedaço, só uma areazinha dele ali, você vai preencher de preto aqui, não tudo, senão vai fechar a cara do personagem de preto. Você pegou só essa área aqui, não dá tanto a entender assim que tá de noite ou que a cena tá muito mais escura, né? Você consegue trabalhar o mesmo efeito ali de foco, sem parecer que a cena tá de noite ou tá tão escura. Quanto mais você preenche de preto, claro, como eu disse, vai parecendo que a cena tá mais de noite ou mais escura, mas você consegue trabalhar esse mesmo efeito de foco ali sem precisar preencher completamente. Ok. Voltando aqui para a cena de baixo, como esse personagem aqui já está longe, né, eu consigo trabalhar com a silhueta dele. E aí fazer isso nele, preenchendo ele completamente aqui de preto. E aí a gente vai ter praticamente o mesmo efeito ali que a gente estava trabalhando na questão do equilíbrio. Claro, novamente, se eu só preencho ele aqui de preto fica estranho, então teria que envolver mais elementos. Então vai, novamente, a gente faz a rua aqui preta também. Fazer o equilíbrio, para não ficar só um destaque absurdo ali no personagem. Então pronto, claro, a gente tem que fazer aqui um contorninho branco, e isso tem a ver com a dica que eu falei que está no vídeo aqui nos cards, né? Vou fazer o destaque para algumas certas cenas ou coisas do tipo. Então aqui a gente já conseguiu dar um pouco mais de equilibrado em relação ao que estava antes, ó. E a gente vai preenchendo mais, ó. Aqui seria uma área que talvez estaria sombreada, dá pra gente preencher com preto. Os próprios prédios aqui daria pra gente preencher também de alguma forma. Eu só fechar os buracos aqui para o preenchimento não vazar. Ok, vazou mesmo assim. Onde que eu deixei aberto? Aqui. Ok, agora não vazou. Então aqui a gente já tem, né, essa questão de, ó, esse personagem já está muito mais em foco ali, muito mais em evidência, e a gente desfocou um pouco mais o cenário. Eu consigo imaginar, por exemplo, novamente, a gente tendo uma espécie de balão de diálogo aqui desse personagem falando alguma coisa, e esse personagem até funcionaria quase que como um mistério e tal, alguma coisa do tipo. Não necessariamente precisaria ser algo assim, mas, novamente, a gente está colocando o foco total nesse personagem aqui. Essa parede que está vindo aqui na nossa direção também ficaria, por sinal, muito legal se a gente fizesse o lance do equilíbrio de preto aqui com ela. Faz um preenchimento preto aqui, pode ser um contorno irregular, etc. aqui. Já fica legal pra caramba. A cena já se compõe de uma maneira muito mais interessante. Faz uma outra sombrinha aqui. Aqui nessa parte lateral a gente consegue preencher de preto também. E a cena ganha uma profundidade, um acabamento que não parece. Ó. Parece uma cena normal, que está faltando alguma coisa, está faltando acabamento, está faltando pintura. Tem algo que está faltando para completar essa cena. Aqui a cena já ganha mais atmosfera, um ar ali. Você já consegue encaixar essa cena dentro de um contexto de uma história. Você vê essa cena e você fala, pô, eu consigo imaginar já o que está acontecendo aqui, uma história. Enfim, então, trabalhar assim, preencher um pouco mais de preto. Ó, vamos até voltar aqui, ó. Esse aqui para a gente poder olhar as duas cenas ali. Funcionaria até, na verdade, se as cenas estivessem invertidas, né? Se a gente estivesse numa ordem de leitura onde lê essa primeiro e essa aqui depois, né? Ficaria até mais interessante, do personagem estar longe e ele vir se aproximando e vir falar alguma coisa e tal. Então você tem primeiro, sei lá, esse personagem aqui pensando algo, e aí depois esse personagem chega aqui e fala alguma coisa com ele. Funcionaria bem. Enfim, então, só para você ver aqui e comparar, cara, o quanto essa questão aqui do preto, ele faz uma diferença muito grande nas páginas que a gente tá fazendo. A cena antes, a cena depois. Cena antes, cena depois. Olha a diferença que adicionar mais preto na nossa página, na nossa cena faz. E você curtiu essa dica aqui? Tem vontade de ver outras dicas de como melhorar ali as suas cenas do mangá, como melhorar suas páginas, quando usar preto no seu mangá, qual cor você transforma em preto e por que narrativamente usar ali preto em determinadas cores? Dá uma conferida no Jornada do Mangá BR, que é o meu curso completo de como fazer mangá, onde você vai ver detalhes como esse, mas não apenas, você vai ver muito sobre o roteiro e sobre a parte técnica da produção de um mangá, como
criar o arquivo da sua página, qual o formato ideal para fazer, como montar esses arquivos, como escolher as suas cenas, como fazer os quadros, balões, etc. Como trabalhar toda a narrativa e, claro, como montar todo o seu mangá para enviar para uma gráfica e ter ele impresso e publicado na sua mão. O link para o Jornada do Mangá BR vai estar aqui na descrição, junto com o link para você ler meus mangás de graça e junto com o link da Cuponomia. A gente precisa de 10 cadastros aí para poder fechar essa parceria e continuar com a Cuponomia aqui anunciando no canal. Então, se você ainda não se cadastrou, por favor, se cadastra aqui embaixo que vai estar ajudando demais o canal aqui. Além de, como eu disse, vai ser útil aí para suas compras online também. São mais de 2.000 lojas parceiras, então várias lojas que eu tenho certeza que você faz compra aí online. Normalmente são parceiras da Cuponomia e você poderia estar economizando ao fazer as suas compras. Valeu para você que assistiu, vejo você no próximo vídeo. Falou, é nóis!